Oi! Oi, gente! Muito prazer, meu nome é Isabela Lípio e hoje, pro meu primeiro vídeo nesse canal, eu gostaria de falar sobre um dos primeiros assuntos que eu também acho que deviam ser tratados para todo recém-convertido, para toda pessoa que está buscando mais o Senhor. Para mim, um dos primeiros assuntos que deve ser tratado e o primeiro assunto que a pessoa deve saber é o que convence o homem do pecado. Primeiro ponto, convencer o homem do pecado. O que isso significa? Convencer-se do seu pecado significa reconhecermos o nosso pecado e buscar mudarmos sobre aquilo. Então, quando a gente se convence do nosso pecado, a gente toma conhecimento que a atitude que estamos fazendo é errada e é um pecado perante Deus, e também buscamos mudar em relação àquilo. Então, a gente não só olha e fala, eu estou pecando. Não, a gente também, estou pecando, o que eu posso fazer para mudar isso? Que atitude eu posso tomar para não pecar mais? Então, convencer o homem do pecado significa isso. Antigamente, no Velho Testamento, muitos dos líderes religiosos e fariseus usavam da religiosidade para tentar convencer os homens daquela época a largarem os seus pecados. Mas no que eles se enganavam é que eles se esqueciam que Deus, ele não é um Deus punitista como muitos acreditam. Deus, ele é um Deus de amor. Portanto, o que convence o homem do pecado agora, no Novo Testamento e pela eternidade, é o amor, é a figura de Cristo. E para esse estudo, para essa palavra, eu vou me basear completamente em Filipenses capítulo 3, mais especificamente no versículo 7 até o versículo 11. Filipenses foi uma carta escrita pelo apóstolo Paulo, um dos últimos apóstolos de Cristo, e ele escreveu essa carta, uma das cartas consideradas mais alegres e felizes na Bíblia, enquanto ele estava na prisão. Do versículo 7 até o versículo 11, o apóstolo Paulo, ele vai falar sobre coisas que antes ele considerava ganho, antes ele consideravam boas e que ele gostava de fazer, mas que agora, depois de ser convertido por Cristo e de entender o Evangelho, ele acredita que essas coisas, elas agora não são mais valiosas para ele. Então, no versículo 7 ele até diz assim, mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Então, quando ele diz por causa de Cristo, ele não diz porque Cristo disse que se eu cometer isso, eu vou para o inferno. Porque Cristo disse que eu não posso mais fazer isso. Não, ele disse que agora as coisas que considerava como ganho, agora eu considero como perda por conta de Cristo. Então, o que fez com que o apóstolo Paulo, ele deixasse de ter atitudes que ele tinha, deixasse de pecar e agora vivesse com Cristo, e como que nós também podemos fazer isso? Continuando os versículos do 7 ao 11, o apóstolo Paulo ele continua dizendo que ele não se converteu e o seu coração não se converteu por conta das leis humanas, mas por conta daquilo que Cristo tinha mudado no interior dele. Então, aqui é muito evidente, né? Depois vocês leem ali, né, mais especificamente, Filipenses capítulo 3 e justamente nesse tópico que estamos falando, do versículo 7 até o versículo 11. Vocês leiam e ali o apóstolo Paulo ele continua dizendo, né, que não foram as leis que o convenceram do seu pecado, não foram homens dizendo para ele que aquilo era pecado que fez com que ele deixasse a sua antiga vida e agora queresse viver com Cristo e viver de uma forma diferente. Muito pelo contrário, foi Cristo, foi ele que convenceu o apóstolo Paulo e também é o único que pode nos convencer a deixar velhos hábitos. Então, o que nos convence e faz com que nós tenhamos uma mudança de atitude, uma mudança verdadeira de atitude e um comportamento de arrependimento, que é você se arrepender e mudar o seu comportamento, não são uma série de regras punitistas que simplesmente falam que você não pode fazer porque você não pode fazer. Não, mas é a figura de Cristo que vem com o seu amor, porque ele desceu dos céus. Ele veio, ele carregou essa cruz, e essa cruz pesada aos seus ombros, carregando os nossos pecados, os nossos erros, o lugar onde nós merecíamos estar, mas ele foi por nós, né? Ele se entregou naquela cruz por nós, e tudo isso por amor. Então, quando nós entendemos o amor que ele tem por nós, esse amor ele nos constrange de tal maneira que nós queremos realmente estar com ele. A partir do momento, no primeiro momento, no primeiro instante que nós sentimos a presença de Deus, nós
constatamos que essa presença, ela é tão incomparável a todas as outras coisas da nossa vida que nós simplesmente queremos estar nela pro resto das nossas vidas. E, consequentemente, isso faz com que a gente deixe as nossas práticas antigas, porque essas práticas antigas não nos levavam à presença de Deus, mas nos levavam contrário à presença de Deus, nos levavam a estar distantes da vontade de Deus. Então, sentir a presença de Deus, constatar o seu amor, isso é o que nos convence do nosso pecado. E além do mais, a figura de Cristo, ela vem como um exemplo tão grande a partir do Novo Testamento, que quando aqueles homens e mulheres que andavam com Cristo, eles não só andavam e observavam os discípulos, mas eles olhavam, observavam e eles começaram a se portar como ele. E é da mesma forma hoje nos nossos dias. Porque apesar de não estar carnalmente aqui, Cristo e o seu Espírito está com cada um de nós. Então essa figura dele, ela é tamanho exemplo que quando nós o observamos, quando nós lemos a sua palavra, a única coisa que nos resta fazer é nos constrangermos e querermos ser iguais a ele. Então, o que convence o homem do pecado não é uma série de regras, não é a religiosidade humana, não é o simplesmente não posso fazer isso, você não pode fazer aquilo, mas é quando nós entendemos o verdadeiro amor de Cristo. Quando nós entendemos que ele deixou o seu lugar de glória lá nos céus para buscar eu e você, para nos salvar, para nos livrar da nossa própria condenação, porque é isso que nós estávamos destinados. O pecado nos destinava à condenação, o nosso pecado. Então Cristo ele vem por amor a nós, porque um dia uma minoria creria nele, mas ele não se importava que seria uma minoria, porque para ele, se alguém creu, já valeu a pena. Então é isso, é esse amor, é essa presença, é essa bondade que nos constrange a tanto reconhecer os nossos pecados, como querer nos afastar dele, para conseguirmos ficar próximos de Deus. E além desse texto de Efésios, quando nós voltamos lá na criação do mundo, quando nós observamos Gênesis, o pecado foi a primeira e a única coisa que foi capaz de separar o homem de Deus, de apartar esse relacionamento entre homem e Deus. Porque quando o homem cometeu seu primeiro pecado, Deus se afastou do homem. E foi preciso Jesus descer dos céus para realmente fazer com que esse relacionamento ele pudesse ser restaurado. Passou-se milhares de anos e somente a figura e o sacrifício de Cristo foi capaz de restaurar essa ponte entre homem e Deus que o pecado criou. Então, ao entender isso, ao valorizar o nosso relacionamento com Deus acima de todas as coisas, nós vamos automaticamente deixando que o pecado não faça mais parte da nossa vida. E o pecado, ele passa a ser algo que aconteceu sem querer. Ele deixa de ser algo que nós fazemos propositalmente, mas passa a ser algo que, às vezes, nós caímos e nós pedimos perdão porque nós não queremos ficar longe de Deus. Porque o pecado foi a primeira coisa lá no início que separou o homem de Deus. E foi preciso Cristo e o seu sacrifício para fazer com que esse relacionamento fosse restaurado. Então, a partir do momento que nós entendemos isso e que nós sentimos a presença de Deus, nós não queremos perdê-la mais. Nós entendemos o peso das nossas atitudes. E é por isso que o apóstolo Paulo, depois do versículo 11, ele começa uma nova parte ali do capítulo 3 de Filipenses, dizendo que nós estamos prosseguindo para o alvo. E se esse nosso alvo é Cristo, o pecado não faz mais parte da nossa caminhada. Gente, eu não tô querendo dizer aqui que a partir do momento que você aceita Cristo como seu Senhor e Salvador, você nunca mais vai pecar, ou que eu nunca mais pequei depois que eu me tornei cristã, depois que eu me converti. Porque se eu dissesse isso, não dava like no vídeo, não me curtia, não me seguia, porque era mentira. Porque nós somos humanos, a nossa natureza é pecaminosa. Mas o que eu tô dizendo aqui é que nós vamos estar andando e caminhando, prosseguindo para o alvo que é Cristo. Nós vamos estar andando com o objetivo de estarmos cada vez mais próximos dele. E não realmente pecando, sabendo que nós estamos errando. Pecando propositalmente. Então, é cada vez mais essa tentativa de se assemelhar cada vez mais com Cristo. Por mais que a gente nunca vá ser como ele, mas não nos custa nada tentar. Não nos custa nada cada dia mais tentar prosseguir para este alvo. Amém?
Então é isso, gente. Esse foi o meu primeiro vídeo. Espero que vocês tenham entendido. Espero que Deus possa ter falado com vocês da mesma forma que Ele falou comigo quando eu estava fazendo esse devocional. E se lembrem, não são regras, não são mandamentos, mas o amor de Deus que vai te convencer e vai me convencer dos nossos pecados. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.